Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom com vocês? Vou falar hoje, já falamos na semana passada sobre proteínas, né? E proteínas não, desculpa. Falamos sobre ácidos nucleicos, tá? E agora nós vamos falar sobre síntese proteica. Como que o nosso organismo, ele produz as proteínas necessárias para o bom funcionamento do nosso metabolismo e para a nossa sobrevivência, né? Então eu vou aqui compartilhar com vocês a telinha da nossa aula, tá? E, bom, vamos lá, espero que vocês gostem. Bom, então vamos falar hoje sobre síntese proteica. Como eu disse, como que o nosso corpo faz para produzir proteínas, como, por exemplo, nosso pâncreas, como que ele produz insulina, glucagon e assim, como outros órgãos produzem as proteínas necessárias para o nosso organismo. Tá? Então, a gente tem aqui uma molécula de DNA, como nós vimos, né, nas semanas anteriores, tá? Como que o DNA é produzido. Então, a gente tem os ácidos nucleicos, que é um grupo fosfato, tá? Ligado a um açúcar, que pode ser pentose, que pode ser não, ele é uma pentose, mas ele pode ser uma ribose no RNA e uma desoxirribose no DNA, tá? E esse fosfato, junto com esse açúcar, ele está ligado a uma base nitrogenada, tá? Que são 5, tá? Eu no DNA tenho adenina, citosina, guanina e timina, tá? No RNA eu tenho adenina, guanina e citosina, mas ao invés da timina eu tenho a uracila, tá? Então esse aqui é o meu DNA, meu material genético. E para eu produzir proteína específica, como por exemplo a melanina que dá a cor da pele, eu preciso ir lá, né? Eu não. Uma enzima que eu possuo, precisa ir lá no DNA, tá? Várias enzimas, captar essa informação, tá? Então, o Daniel tem olho verde, tá? Então, lá no meu gene vai ter informação, olho verde, beleza? A gente vai ver como é que se dá esse processo. Um conjunto de moléculas vai pegar essa informação contida no gene e vai produzir uma específica que vai me dar essa característica fenotípica, olho verde, beleza? Mas existem alguns conceitos que a gente tem que entender antes da gente entrar nesse imbróglio, tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que entender, que o DNA ele tem uma capacidade de duplicação, replicação, né? O que é isso? Ele tem a capacidade de se duplicar, tá? Através de uma molécula de DNA, como vocês podem ver na imagem, eu produzo duas. E ele é semiconservativo. O que é isso, ser semiconservativo? Isso quer dizer que eu sempre tenho uma parte do meu DNA original, como, por exemplo, vocês podem ver aqui na imagem. Eu tenho aqui o meu DNA original, que está todo em azul, tá? E eu vou ter um processo denominado mitose, que através de uma célula eu produzo duas células. Tá? As duas células, cada uma vai ter que ter um DNA. Então, eu vou ter que produzir dois DNAs, duas moléculas de DNA. Tá? Então, aqui eu tenho a duplicação. Tá? Eu vou ter uma enzima específica que vai cortar esse DNA no meio. Tá? Então, tem aqui duas bandas em azul, que é as partes do DNA parietal. E eu vou produzir duas fitas novas do DNA novo. Tá? Por isso que ela chama semiconservativa. Eu sempre conservo uma parte do meu DNA original, ou seja, da onde eu tirei a cópia para produzir as minhas duas moléculas de DNA. Ficou claro isso? Se não ficou, volta no vídeo, né? Digere essa informação de novo. Se não ficou claro, pode perguntar para mim no meu WhatsApp, vocês já têm, tá? Então é só entrar em contato que eu estou à disposição de vocês. Beleza? Para qualquer explicação que eu der agora, ou para qualquer dúvida que vocês queiram retirar no decorrer desse vídeo, tá? Então, como é que se dá essa duplicação do meu DNA? Então, é através de vários processos, né? O primeiro processo, eu preciso cortar essas duas partes, tá? Então, quem corta essas duas partes é uma enzima denominada helicase. Ela vai cortar essas duas fitas de DNA como se fosse um zíper, tá? E para eu manter esses zíper separados, eu tenho aqui, ó, na 2,
eu tenho proteínas de ligação, que vão estabilizar essa molécula e não vão permitir que elas se grudem de novo, tá? E eu tenho aqui a minha terceira parte, que é a parte mais importante, tá? Não esqueçam desse nome, que é uma enzima chamada de DNA polimerase. Olha como é que o nome é sugestivo. DNA polimerase. O que essa enzima faz? Ela produz polímeros de DNA, tá? E não esqueçam disso. É sempre da ligação 5', olha aqui o mouse, 5', o movimento dela vai ser sempre da 5' para a 3', tá? Se vocês quiserem saber, é muito específico, tá, gente? Se vocês quiserem saber o que é isso, 5', 3', vem no meu WhatsApp que eu explico. Mas isso não, geralmente não cai em prova, tá? O que vocês têm que saber? O processo de polimerização, o processo de produção de uma fita nova de DNA é produzida pela DNA polimerase. E o movimento dela se dá sempre da 5' para a 3', tá? Então, se aqui nessa banda eu tenho uma 3' e 5' lá no final, a outra banda eu vou ter 5', nessa parte aqui 5' e 3' lá no final, beleza? Então, o movimento aqui vai ser sempre esse. Agora, na outra fita, eu tenho uma curiosidade. Percebe que aqui, ó, eu tenho uma 3', aqui eu tenho uma 5', e o movimento dela vai ser invertido, tá? Então, como o movimento da DNA polimerase é invertido, ela tem que produzir fragmentos de fitas de DNA. Percebam aqui, ó, como é que ele está fragmentado na outra fita. Esses fragmentos a gente chama de fragmentos de Okazaki, tá? Que se dá por essa questão, pelo movimento dela ser invertido. Tá? Então, na outra linha, na outra fita de DNA, eu vou ter fragmentos de Okazaki. Tá? Mas isso não é um problema, porque eu vou ter proteínas, enzimas, chamadas de ligase, DNA ligase, que vão ligar essa fita de DNA por inteiro e ele vai ficar integral. Beleza? Então, assim eu produzo duas fitas de DNA. Agora, como que se dá a síntese proteica, que é o principal do nosso tema de hoje, desse vídeo? Bom, como eu disse, eu vou ter lá no meu gene a informação genética que eu preciso para produzir essa minha proteína. Tá? Então, se eu tenho pele preta, pele negra, como você preferir, tá? Lá no meu DNA, eu vou ter um compartimentozinho denominado gene, que é esse compartimento que vai produzir a minha proteína. Tá? Então, aqui, ó, eu tenho a célula eucarionte, tá? Tenho o núcleo da célula eucarionte. Lá no núcleo eu tenho o cromossomo e numa partezinha do cromossomo eu tenho um DNA, que eu tenho o gene que produz essa informação. Beleza? E como que esse processo de síntese proteica é feito? Como que eu produzo proteína a partir do meu gene? Tá? Então preste atenção nisso aqui agora. Se preciso for, voltem no vídeo. Tá? Primeira parte do meu processo de produção de proteína. Eu tenho a transcrição. Primeira parte, que acontece lá no meu núcleo. Lá no núcleo onde está o meu DNA. Tá? Então eu vou ter uma enzima chamada de RNA polimerase. Preste atenção. Se o DNA polimerase produzia polímeros de DNA, a RNA polimerase vai produzir polímeros de quê? De RNA. Muito bem, vocês são muito inteligentes. Tá? Então, a RNA polimerase ela vai produzir polímeros de RNA. Tá? Ela vai abrir essa região do gene, onde ela produzia proteína, e vai produzir, a RNA polimerase vai produzir um RNA, tá? Que será necessário para a síntese proteica. E aí começa o meu processo de transcrição. Tá? Então, eu tenho aqui a RNA polimerase, ela vai lá no meu gene, responsável pela informação genética para que eu possa produzir a minha proteína, e ela vai começar a produzir o meu RNA. Esse RNA aqui, galera, não esqueçam, o nome dele é RNA mensageiro. Por que ele tem esse nome? Porque é ele que vai transmitir a mensagem, é ele que vai transmitir a decodificação desse meu gene lá para o citoplasma, tá? Onde eu vou ter os ribossomos,
que serão necessários para o meu processo final de síntese proteica. Então, a RNA polimerase, no primeiro processo de síntese proteica chamada de transcrição, ela produz o meu RNA mensageiro lá no meu gene. Beleza? Então, repetindo, processo de transcrição, primeiramente, no núcleo, não esqueçam disso, no núcleo, transcrição. Eu tenho o quê? Produção de um RNA mensageiro a partir do meu DNA, beleza? Então aqui, ó, eu tenho processo de transcrição, produção de RNA mensageiro a partir do meu gene, a partir do meu DNA. E não esqueçam disso, ó. Se aqui eu tenho adenina, timina, citosina, guanina, como o tio falou na outra aula, a adenina, Agnaldo Timóteo, lembra? A adenina sempre vai se ligar à timina e Gal Costa. O guanina sempre vai se ligar à citosina, beleza? Então aqui, ó, se aqui eu tenho uma adenina, aqui eu teria que ter uma timina, mas lembrem-se, no RNA eu não tenho timina, então eu vou trocar a minha timina por uracila. Bem fácil isso, né? A gente também, né, tem um processo mais chatozinho que se chama splicing em inglês, né, que é como se fossem emendas ou cortes de emenda. Eu não sei a tradução literal da palavra não, mas ela quer dizer isso, emendas. Por quê? Porque esse meu RNA, que o RNA polimerase produziu a partir do meu gene, tá? Ele não vai inteiro para o processo de tradução. Ele vai ser cortado em introns e exons, tá? Então, essas partes coloridas aqui são os exons, tá? E essas partes incisas são os introns. Elas vão ser cortadas, olha só, na outra imagem. Elas serão cortadas e os meus introns serão descartados. Eu vou descartar essa parte. Só os meus exons, que vão sair do meu núcleo, lá para o citoplasma, processo de tradução, e são esses exons, né, que vão produzir a minha proteína, beleza? Então aqui agora, ó, no processo de tradução, o meu segundo processo de síntese proteica. O primeiro foi transcrição. A tradução, ela ocorre ao invés do núcleo, como na transcrição, ela ocorre no citoplasma da célula, beleza? E aí eu tenho a produção de proteína a partir do meu RNA mensageiro. Vamos ver como é que isso acontece, tá? Então, no citoplasma, o RNA encontra o ribossomo, tá? Eu tenho aqui uma subunidade maior, ele é formado por uma subunidade maior e uma subunidade menor, tá? Que são formadas por estruturas de proteína e RNA ribossomal. Então, eu tenho 3 tipos de RNA. Eu tenho o RNA ribossomal, que é ele que forma os ribossomos. Eu tenho o RNA mensageiro, que é formado lá na transcrição. E eu tenho o RNA indutor, que vocês vão ver daqui a pouco, tá? Então, aqui, ó, na tradução, eu tenho aqui o meu RNA mensageiro, que é dividido por códons. Então, a cada trinca, tá? A cada 3 bases nitrogenadas, eu formo um códon. Então, aqui eu tenho códon, aqui eu tenho outro códon, aqui eu tenho outro códon. Então, a partir de 3, eu tenho a formação de um códon, tá? E sempre esses códons vão me dar uma informação, ele me dá informação, tá? Para que, nesse códon, o RNA transportador, ele leia esse códon e traga o aminoácido específico, aquele aminoácido que eu preciso para produzir a minha proteína, tá? Bom, então vamos supor assim, ó, importante. O A, o G, ele vai ser sempre o códon original, tá? Então, nós vamos começar o nosso processo de tradução através do códon AUG, que é o códon que vai trazer a metionina, tá? E dele, ele vai dar o start para a produção de síntese proteica, para a produção de proteínas, beleza? Então, aqui, ó, ele sempre vai procurar o AUG. Então, aqui eu tenho AUG, não, eu tenho ACU. Aqui eu tenho AUG, não, eu tenho GAC. Aqui eu tenho AUG. Então, aqui começa o meu processo de tradução, tá? E o AUG vai estar trazendo quem?
a metionina, tá? Vai estar trazendo o aminoácido metionina. Então, eu vou ter um RNA transportador com um anticódon, presta atenção, específico do meu códon lá, tá? E ele vai se ligar aqui, ó. Lembra? Adenina se liga a uracila. A uracila se liga a adenina, guanina se liga a citosina. E ele vai estar trazendo esse meu RNA transportador, vai estar trazendo a metionina, o aminoácido metionina, tá? Agora vamos ler o outro códon. O códon é o seguinte, UUA. O que o UUA me diz? Vamos voltar lá. Eu já dei um spoilerzinho aqui, mas vamos voltar lá. Espera aí, me perdi. O que o UUA me diz? É o UA, né? O UA. O que o UA me diz? Cadê ele? O UA, ó, ele está trazendo a leucina, o aminoácido leucina. Então, o UA, o meu RNA transportador, ele vai estar carregando o aminoácido leucina. E aí eles vão se ligar, ó. Aí eu começo o meu processo de síntese proteica. Os aminoácidos vão se ligando um ao outro. Aí o RNA transportador, o que acontece com ele? Vai embora, vai ser dispensado, tá? E eu vou ler o meu outro códon. Esse outro códon também está trazendo o aminoácido leucina. E por aí vai, eles vão se ligando. O meu outro códon, ele dá a informação para o meu RNA transportador trazer o aminoácido treonina. E por aí vai, tá? O meu outro códon vai dar a informação para o meu RNA transportador com este anticódon para trazer o aminoácido isoleucina. E aí eles vão se ligar e vão formar uma grande proteína. Beleza, galera? Então, basicamente é isso, tá? Basicamente é esse processo de síntese proteica, beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Um beijo no coração de todos, é isso aí.